Olá pessoal, professora Júlia Andrade. A gente vai conversar aqui nessa aula de apresentação sobre a discursiva da PPGG, não é, do DF, que vai cair para o cargo de gestor de políticas públicas e gestão governamental, tá bom? Então, vocês viram, estou aqui com o edital aberto. O que eu vou comentar? Eu vou comentar só o que está no edital? Não, eu vou falar sobre o edital e, à medida que eu for interpretando o edital, eu vou jogar vocês na cena da prova, que é o que acontece lá na hora com o candidato, tá certo? Na hora de ele fazer a sua prova, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, né? Então eu conheço bem o assunto de que estou falando, tá? Então você pode me seguir aqui pra gente poder começar bem a nossa conversa, contextualizando o que vai nos esperar na prova discursiva. Pessoal, aqui no edital a gente tem exatamente, não é? A distribuição aqui nesse primeiro quadro, os conhecimentos gerais e conhecimentos específicos daquelas pessoas que vão fazer o concurso, né, e passarão por uma prova discursiva. Vocês vão ver que a banca, neste quadrinho de conhecimentos específicos, ela fala sobre direito administrativo, constitucional, noções de AFO, não é, a disposição financeira orçamentária, a lei orgânica e o conhecimento de acordo com a área de atuação. A grande chance é de a banca cobrar a discursiva aqui, neste campo, conhecimento de acordo com a área de atuação, tá? É a grande chance. Ela fala em conhecimento específico de modo geral, mas geralmente o que o IADES faz, no Instituto Americano de Desenvolvimento, ele vai fazer, normalmente é focar bem a sua cobrança dentro daqueles conteúdos mais específicos por área, tá bom? Então vamos lá para as regras da discursiva, e aí eu vou comentando com vocês o que vocês podem esperar dessa banca na prática. Eu vou falar do que acontece na hora da prova, vou falar do que acontece depois da prova, do que acontece na fase recursal e por aí vai. Bom, vamos lá. Quem vai fazer a discursiva, né, as pessoas vão concorrer a gestor em políticas públicas. Essa prova vai ser aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva. Dá para fazer as duas coisas sem menor problema, porque a prova objetiva do IADES não é complicada, pelo menos a prova de português eu posso falar por ela, é uma prova mais tranquila, não é? E a tendência também de que a discursiva em si não seja difícil, tá, pessoal? Vocês vão ver que é uma banca que segue uma linha de trabalho bem organizada de texto, tá? A prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela banca examinadora e relacionada aos conhecimentos constantes no conteúdo programático elencados no anexo 1. Então, veja, a banca não diz para você exatamente quais são os conhecimentos. Ela fala que são conhecimentos constantes presentes no anexo 1. Então, ela pode cobrar, na verdade, qualquer assunto que está ali, tá, pessoal? É que há uma tendência muito grande a banca trabalhar bem dentro da sua área. Por exemplo, outras bancas acaba acontecendo assim. Vamos pensar, eu acabei de dar aula para o pessoal do IBFC, não é? Então, ali o IBFC, quando tem prova discursiva, eles podem pegar qualquer assunto que está previsto no rol de conhecimentos para discursiva. Por exemplo, a prova dos meninos da Polícia Civil da Bahia foi assim. Né? Na Polícia Civil da Bahia caiu lá noções de contabilidade na discursiva, caiu partes envolvendo constitucional, ou seja, a banca não focou apenas em direito penal, tá certo? Que seria próprio da área de uma polícia civil. Mas o IADES tem essa característica, trabalhar um pouco mais dentro da caixa, um pouco mais, tá bom? Mas a gente tem que ficar esperto. Mas vamos lá. A discursiva vai valer 10 pontos, daqui a pouco a gente vai comentar sobre os critérios que eles informam para a prova discursiva. A prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível com caneta esferográfica e tinta preta. Povo, não comprem caneta muito fina. O IADES tem até uma correção manual, tá? Vocês vão ver que eles gostam de marcar. A folha do IADES, daqui a pouco eu represento, ela tem uma área para o professor fazer anotações mesmo. Ele coloca um xizinho onde tem um erro de língua portuguesa. Então, bem ou mal ele imprime, o que te permite ter uma caneta preta de ponta fina, ponta média, ponta grossa. Isso aí para vocês não vai fazer muita diferença. Mas eu sempre falo, quem faz concurso público é bom ter uma caneta preta transparente mesmo, transparente na carga, de ponta média. Por quê? Para sua vírgula ficar bem visível, um acento ficar bem visível, ou seja, não haver nenhum tipo de dúvida em relação ao sinal gráfico principalmente. Até porque tem correção de língua portuguesa, certo? Não pode colocar nada que te identifique na prova, em nenhuma prova de concurso público. O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início. Isso aqui é uma coisa que só o IADES traz, tá, gente?
É porque o IADS vai numerar as linhas, tá certo? Depois eu desenho a folha para vocês, mas ele vai numerar as linhas. Ele vai colocar número 1, depois vem número 5, né, número 10. E você tem que começar exatamente da linha 1. Não precisa colocar título nem nada, mas tem que começar a discursiva daqui. É uma besteira, mas tem gente que pula a linha 1 e começa a escrever na linha 2, tá? Isso é uma regra desta banca. E quando uma banca regra, a gente tem que ficar muito atento, tá bom? Pra não, né, não cometer essa besteirinha. Aqui vai falar sobre a folha, né? Vamos pegar essa parte aqui. Ó. Aqui só sobre o rascunho. Júnior, havendo uma prova objetiva junto com a prova discursiva, qual o melhor procedimento? O melhor procedimento é você fazer o rascunho da discursiva, correr para a objetiva, responder o máximo que você sabe ali e deixar para passar limpo tudo ao final, tá? Então, quando eu falo assim, é claro que cada um tem uma estratégia, mas a gente fala muito por gente que já passou em concurso, tá, pessoal? Realmente a linguagem é sempre essa. Faça primeiro o rascunho da discursiva, depois você corra para fazer a prova objetiva e depois passa tudo ali. O gabarito da prova objetiva, folha, redação na folha definitiva do IADS. A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo ou descritivo. Gente, isso aqui é uma característica do IADS, eu vou falar sobre isso. Com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base no conhecimento específico de cada área de atuação. Primando pela clareza, precisão, consistência e concisão. Preste atenção para você entender bem da agora para frente. Porque quando eu falei para vocês que eu fui bem na área de atuação, nos conhecimentos específicos de atuação, porque o edital do IADS, apesar de ele começar falando sobre conhecimentos presentes no anexo 1, a banca tem essa tendência em trabalhar bem a área, porque ela gosta muito de pedir a discursiva dentro da atuação, do polo de atuação daquela especialidade. Entendeu? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com a modernização da gestão, não é? Tudo que tem a ver com modernização da gestão, processos avaliativos, né? Vamos dizer assim, aspectos inovadores ligados ali à concepção das políticas públicas, né? Todo aquele ciclo. Então, ali a banca vai atacar muito aquela área, entendeu? A chance é muito grande, tá? Daquele conhecimento específico mesmo. É lógico que quando você olha o conhecimento específico de atuação, você olha para o edital, você nota que é um mundo de coisa. Pode ser qualquer coisa dali, mas é um pouco mais dali, tá bom? Porque ela deixa claro, ó, é o conhecimento específico de cada área de atuação, certo? Vocês vão ver que é uma banca que exige uma escrita muito precisa e muito clara, tá, pessoal? A gente vai notar o que é isso. E ela tem essa característica de ser dissertativa ou descritiva. Ora, o que é ser dissertativa? É explicar. Dissertação é explicar. E o que é descrever? Caracterizar. Por quê? Essa banca, vocês vão notar que é uma banca que toda vez que começa uma discursiva, ela adora que, independentemente da pergunta, tá? Ela adora que você contextualize primeiro aquilo que ela está questionando, você faça uma contextualização, daqui a pouco eu dou um exemplo. Ela gosta de que você depois já entre no conceito daquele assunto que ela está pedindo, né? Depois, se tiver objetivos, tá vendo? Ela vai descendo de forma progressiva. Porque quando você pensa num contexto, você pensa em algo que foi inaugural para aquele instituto, né, do seu conhecimento específico. Daqui a pouco, vamos supor, você já desce para os objetivos daquele assunto. É claro que tem que prestar atenção no que ela está perguntando, mas ela gosta dessa linha, né? Conceito, objetivos, os instrumentos, né, de execução daquilo. Ela gosta muito quando você faz proposição. É uma banca que avalia muito bem os aspectos propositivos, tá? Por parte do aluno. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ali, veja que a banca dará nota 0 na prova discursiva em caso de fuga ao tema e de haver quantidade inferior a 20 linhas. Não pode escrever menos de 20. Lembrando, gente, que ela computa a linha, não é, pela apresentação de pelo menos uma palavra, tá? Não pode ser divisão silábica, olha, um pedaço cai para o outro lado, não, tá? Translineou, não pode. Tem que ser uma palavra inteira ali, pelo menos na 20ª linha. Tranquilo? Júnior, o que se eu estiver diante de um conhecimento específico, eu tenho que escrever, então, o que você acha melhor? Escrever sempre para alcançar 30 linhas? Gente, prova de conhecimento específico não tem essa regra.
tem a regra da resposta honesta. Se vão dar 21 linhas, ou vão dar 30 linhas, isso é o de menos. Não quer dizer que o cara que escreveu mais, ele escreveu 30 linhas, ele ganhou de mim. Não. A banca vai olhar a honestidade da resposta. Menos de 20 não pode. E se ela fizer uma pergunta que estiver dando menos de 20, você vai encher linguiça, vai ter que passar das 20 linhas. Tá bom? Tudo bem? Então é isso. Mas não vai acontecer uma banca que cobra muito assunto no espaço que você vai ter que para redigir, tá? Dessas 30 linhas. O texto será avaliado, né? Com a utilização da norma culta, gramática, adequação ao tema, argumentação e coerência e elaboração crítica. A gente vai olhar aqui para baixo daqui a pouquinho. Eu vou abrir o material aqui do curso para a gente ter uma noção de como é feito esse processo avaliativo do IADS. Então, essas são as primeiras regrinhas, tá? Que você tem que entender. Você vai ver que a banca ela vai colocando uma pontuação bastante irmanada, né? Ou seja, bem dividida por todos os itens avaliativos dela, ou seja, tudo tem importância, não é? E aí, vai contar o total de linhas. É claro que aí o que interessa, quando a gente fala em total de linhas, pessoal, só fazendo um adendo aqui, quando a banca computa esse total de linhas em relação ao número de erros, é claro que quanto mais você escrever, melhor é. Mas eu sempre falo, não fique com essa noia na cabeça, eu tenho que escrever umas 30 linhas para eu ir bem, porque senão vai ter muito abatimento. Isso depende do número de erros de português que você tem. Se você escreve com menos erros gramaticais, não afeta praticamente nada. Tá bom? Vamos usar o material aqui só pra gente se posicionar melhor. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais claro. Então, pessoal, aqui no material eu repito para vocês aquelas regrinhas iniciais, certo? E vamos aqui então aos critérios avaliativos do IADS. O primeiro critério avaliativo é a relação com a proposta. A banca vai ver se o que você está escrevendo não foge ao tema, tá? Está adequado à proposta. Tem esse valor de 2,5, mas lembrando que fuga ao tema é zero, a banca nem analisa outros itens. Aqui ela vai ver o quanto você mantém, o quanto aquele assunto pertence ao tema que ela trouxe, à proposta de dissertar e descrever, por aí vai, tá? E é uma banca que prioriza muito a organização textual, tá, pessoal? Daqui a pouco eu mostro isso aqui em exemplo. Perfeito? A argumentação. A banca vai analisar o tanto que você consegue estender conhecimento sobre o tema, tá? Eu vou dar umas dicas aqui que são importantes, tá certo? De modo que, às vezes, mesmo sendo um tema simples, você consiga fazer uma boa extensão desse tema em camadas, de modo que a banca possa avaliar bem a sua discursiva. A coerência é uma banca que prioriza, tá, gente, o uso de conectores aqui em relação à coesão. A variação desses conectores, né, a parte, por exemplo, de emprego de pronomes, né, de uso de uso com bom domínio de conjunções. Então, por exemplo, o cara que adora um posto que, não sabe a função disso, pode se dar muito mal nessa banca, ela vai tirando pontos de meio e meio praticamente, tá? Essa P de 0,5 aqui é a anotação nossa, não é dela, mas que a gente observa nas correções que ela já fez, tá bom? É uma banca que vai observar a sua capacidade de proposição, por isso que ela tem uma análise crítica, eu vou chamar atenção para isso, tá bom? E aqui ela vai fazer análise também da língua portuguesa no consoante o material de vocês. Vamos lá, só para a gente observar, aqui eu vou pegar 2 exemplos do IADS. IADS tem poucas provas de aplicação discursiva mais recente, tá, pessoal? Eles têm muito redação comum. Então eu peguei aqui do AGPEM de Goiás 2020, concurso nós tivemos muitos alunos aprovados, e peguei também o BRB 2022, né? O de 2029 a gente acertou o tema, 2022 a gente não acertou o tema, tá certo? Uma besteira, foi uma besteira. Tava na meta e não entrou. Vamos lá, a gente resolveu focar bem o conhecimento específico, faltou pensar um pouquinho pro lado. Mas vamos lá para a gente entender, eu trouxe aqui 2 exemplos de proposição para você ver como que a banca estrutura o texto, tá? Primeiro, pegando esse tema do agente penitenciário de Goiás, proposto em 2020,
Você vai ver que a banca diz o seguinte, aqui ela traz um texto meramente motivador, a maior parte das propostas do IADES é assim, raramente IADES trabalha estudo de caso, raramente mesmo, tá? E eles vêm realmente com um texto motivador. E pede a redação de um texto dissertativo ou descritivo que indique, segundo a Lei 7.210, né, que é a Lei de Execução Penal, os objetivos da execução penal no Brasil e os meios ou instrumentos, né, que essa lei dispõe para que sejam cumpridos esses objetivos. Então, eu vou explicar para vocês. A banca acabou cobrando a lei inteira. Isso é muito característica do IADES, mas eles cobram de uma forma muito inteligente. O que eles fizeram aqui? Ora, quando você pega, existem leis no Brasil que tratam praticamente de um assunto só mesmo, tá? Existem leis que têm várias camadas. Você pega uma lei de trânsito no Brasil, ela tem várias camadas. Ela vai falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, a importância sobre os órgãos de competência. Eles vão falar sobre o processo administrativo no trânsito, sobre infrações, sobre crimes, etc. Isso, lei de trânsito. Então veja que é uma lei de alta complexidade. Quando você pega a Lei de Execuções Penais, que é a 7.210, é uma lei mais concentrada. Ela trata, realmente, quando você observa o início dela, dos objetivos da execução penal, tá? Então tudo bem que isso aqui não é um assunto que a maioria de vocês tem interesse, mas é só para você pensar, pegar esse exemplo que eu estou dando e pensar dentro do teu contexto. Como a banca traz isso para dentro do seu contexto, tá certo? Então assim ela faz. Ela traz essa questão para você. E quando ela pega, se é uma lei que trata de objetivos, né, é uma lei centrada nisso, ela vai te cobrar como conceber esses objetivos, certo? Como chegar a esses objetivos. Porque toda lei que trata tem uma proposição, uma finalidade, um objetivo bem concentrado, ela vai te trazer também os instrumentos ou os mecanismos de consecução daqueles objetivos. Então a banca vem aqui na instrumentação. Isso é uma característica dessa banca, tá, gente? Muito dela. Não é porque foi que execução penal foi apenas a GPEM. Mas ela tem essa mania de acabar cobrando quase tudo relacionado a uma lei, mas aquela lei mais simplória, né? Que você tem ali no seu programa. Ora, pro cara, só pra você ter uma noção, para você se colocar dentro dessa situação e trazer para sua área e pensar, né, filosoficamente isso dentro da sua área de atuação, você vai pensar o seguinte, veja só, a GPEM são meninos que trabalham em penitenciária. Então a lei de base deles é 7.210. Todos eles sabiam esse assunto. E é isso que vai acontecer na prova do IADES. Todos vocês saberão o assunto de que a banca vai tratar lá na hora. Vocês podem ver que aqui no curso, às vezes a gente vai trabalhar com temas que são até mais difíceis, vamos supor, mais desafiantes, né? O turma de redação, mais desafiantes do que o próprio IADES vai trazer para vocês, tá? Mas não se preocupem, o caminho, né? Eu vou mostrar para vocês o que é mais importante para essa banca para vocês entenderem, tá bom? Então aqui, pessoal, eu peguei uma redação de um aluno, ele quase fechou a prova, faltou pouquinho, tá certo? Para trabalhar essa questão e vou mostrar o que é importante quando você faz uma prova de IADES, né? Qual o passo a passo que é importante. Ora, você vai ver que a banca fala sobre objetivos, tá certo? Sobre o objetivo daquela lei. Mas é sempre uma banca que trabalha com descrição e dissertação. Então é bom você contextualizar alguma coisa sobre o que a banca estiver te pedindo, tá? Então a banca demandou qualquer assunto para você na sua área de especialidade. Se você tiver espaço, tá? Se você tiver espaço, contextualize, certo? Contextualize esse assunto. Aí sim, aí você entra nos tais objetivos, tudo bem? Se houver mais de uma ferramenta, igual ela pediu sobre instrumentos, né, de consecução desses objetivos, você vai trabalhando um instrumento por parágrafo de preferência, para ficar bem dividido. Por quê? Porque é uma banca que preza pela clareza, então ela gosta de texto bem organizado, certo? Tudo bem? E termina aí com o último instrumento. Eu lembro que eram vários instrumentos, assim, no próprio padrão da banca ela separava tudo assim num conjunto de artigos, né? E você estava ali quase uns 10 parágrafos, alguns repetitivos, inclusive, que eu falo que o padrão de resposta não é discursiva, tá, gente? Padrão é só um instrumento de orientação para a pessoa que faz a proposta discursiva.
que vai corrigir na verdade. Então veja que o caminho é esse, é você contextualizar, responder objetivamente, prestar atenção, tá certo? Aqui o que a banca está te perguntando, tá? Como a banca já perguntou pelos instrumentos de consecução desses objetivos, então sem erro algum, o aluno só tinha que responder isso. O problema, gente, é quando o aluno não, a banca não pergunta. Quando ela não te pergunta sobre os instrumentos de consecução desses objetivos, o que você faz? É você que tem que trazer. Porque uma banca que analisa, né, ela vai analisar a elaboração crítica, ela analisa se você tem proposta, se você é uma pessoa que redige de forma propositiva. Ou seja, você apresenta uma aplicação daquilo, você cita um exemplo de como aquilo pode ser concebido ou de um mecanismo que possa transformar aquela parte teórica em elemento prático. Tudo bem? Então, assim que funciona. Eu vou pegar aqui um segundo exemplo, que foi do BRB 2022, que é também um formato de proposição, né, que é muito praticado no IADES. Ou eles dão aquela pergunta mais objetiva que vocês viram ali, ou simplesmente o IADES vem com essa proposição em forma de itens temáticos. Então, perceba que aqui ela trouxe 2 textos, geralmente é um texto ou 2 textos que a banca traz, ou faz pergunta bem direto mesmo. Considerando que os textos têm caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo ou descritivo, né, sobre o seguinte tema: proteção do consumidor e superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. Então, esse aqui é a temática geral. E ela pede para o cara abordar necessariamente, não é? O conceito de superendividamento, desafio em conceituar mínimo existencial, importância do crédito responsável. Perceba que existe uma lógica aqui, tá? Existe uma lógica. Quando ela fala sobre proteção do consumidor e superendividamento, se ela trouxer esse mini título para você, você pode aproveitar esse mini título para você criar um contexto, um elemento de introdução, tá bom? E aí no segundo parágrafo, veja que tem uma lógica, ela começa com um conceito. A banca gosta muito de pedir origem de alguma coisa, conceito, né? A importância de alguma coisa logo de cara. Por quê? Porque quando você fala em conceito, você fala do nascedouro daquela problemática, tá bom? Ou se ela pede algum aspecto que está lá na Constituição, então ela vai buscar o nascedouro da problemática. E aí ela vai entrando em meandros, né, para testar a efetividade daquele conceito ou não. Por exemplo, um conceito de superendividamento, então você trouxe. Aí desafio de conceito ao mínimo existencial, quer dizer, pessoas estão muito endividadas acabam ficando sem dinheiro para praticamente tudo, né? E aí você tem o que é esse mínimo existencial, como que isso é balizado no âmbito do direito, vamos supor. Então veja que ela vai jogar luz no outro cenário que tenha relação com aquele assunto, mesmo que de uma forma indireta. E aí, quando ela chega aqui, quer dizer, ela nasce do conceito de um problema e ela chega aqui embaixo na solução, tá? Na solução da problemática, na medida de mitigação. Então sempre ela tem esse caminho. Por exemplo, vou pegar lá do modernização como exemplo, tá? Se ela vai citar um ciclo de políticas públicas, né? O que acontece? Ela pode nascer aqui do processo decisório, tá? Do processo decisório de consecução dessas políticas e chegar até o final, né, com elementos de avaliação, de monitoramento, de cobrando aqui embaixo esse processo. Então veja que há uma ordem, uma progressividade. O importante é você trabalhar cada item num parágrafo, em forma de texto único, né, não esquecendo desse contexto inicial, que é uma banca que observa se você trabalha dessa forma. Não é? É claro, gente, pode ir direto para o assunto? Pode. Mas eu sempre falo para os alunos, priorizem a melhor escrita. No concurso público, a gente sempre prioriza a melhor escrita e a gente, inclusive, né, procura trabalhar de acordo com aquelas pessoas, com o que fez aquelas pessoas que passaram em concurso público. Perfeito? Bom, a gente segue no Turma de Geração Concursos, com mais aulas aqui para PPGG, né? Falando sobre, trazendo aqui exemplos de elaboração dentro dos parâmetros de redação do IADES, né? Se você não está inscrito no curso, esse vídeo de apresentação, abaixo do vídeo a gente tem aqui o link, né? Da nossa plataforma que tem para você o desconto, a forma de pagamento mais tranquila para você fazer, tá bom? Se não tiver a tua especialidade, manda para o nosso atendimento, porque às vezes a gente monta especialidades, pessoal, conforme a demanda, tá? A gente vai direto naquelas demandas que são mais procuradas.
tá bom? Então é isso, gente. Para quem vai seguir conosco, seja bem-vindo, né? Quem não vai, espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Eu tenho esclarecido para vocês já alguns pontos importantes.